Temos visto ao longo das lições da escola sabatina que o povo hebreu era um povo especial. Na lição de ontem vimos que eles eram chamados de nação santa, sacerdócio real. E a eles foi dada a ordem ou o mandamento de observar os sábados, guardar os sábados. Bem, o que eles fizeram então, irmãos? Eles tinham uma preocupação especial em guardar o sábado. Eles queriam guardar o sábado da melhor maneira. E havia uma categoria profissional da teologia, lá nos tempos dos hebreus, que eram os escribas. E o que eram os escribas? Os escribas eram teólogos que ficavam vendo as melhores maneiras de observar a lei de Deus. O objetivo deles era muito nobre, irmãos, não transgredir a lei de Deus. Acontece, irmãos, que nessas interpretações da lei, esses escribas estabeleceram ao longo dos séculos normas, tradições, proibições, detalhando cada coisinha que tinha que fazer para guardar o sábado. E nos tempos de Jesus, irmãos, 1500 anos depois de Moisés, esse conjunto de tradições era um peso. Era um peso sobre aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Era um peso sobre aqueles que queriam guardar o sábado. O povo não suportava tantas minúcias, tantas regras, tantas proibições. Proibições ridículas. Por exemplo, não se podia amarrar ou desamarrar qualquer coisa. Você não podia separar dois fios. Não podia apagar uma fogueira. E aí estava assim, se você estava separando dois fios, você estava tecendo, você estava fiando. Então você estava trabalhando. Apagar a fogueira igualmente. Mas você não podia transportar qualquer objeto em ambiente público. Fosse na sua casa, você podia tirar uma coisa de um lugar para o outro, mas você não podia transportar de um lugar para o outro. Porque isso caracterizaria uma mudança, um trabalho no sábado. Mas ainda você não podia caminhar mais do que um determinado percurso. E esse percurso estava estabelecido em 2000 côvados. Era chamado o caminho de sábado. Você não podia andar, portanto, mais que 888 metros, transportando para as medidas de hoje. Se você andasse mais do que isso, você transgredia o sábado. Você não podia dar 2 nós. Um nó você podia dar, o segundo nó já mostrava que você estava tecendo. E aí, então, você não podia fazê-lo. Mas ainda, irmãos, você não podia também escrever, porque você estava fazendo um exercício. Nos tempos de Jesus, irmãos, todas essas tradições, todas essas normas, era um absurdo. Mas veja como que chegou a isso. Não chegou de uma hora para outra. Demorou 1500 anos. E nesses 1500 anos, agora Jesus se depara com a guarda do sábado. E o evento que a lição traz é o evento que aconteceu lá no tanque de Betesda. Os tanques de Betesda estavam em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas. Era um conjunto de tanques, 5 pavilhões, um lugar grande. Você vê isso lá no livro de João, no capítulo 5, dos versos 7 a 16. Mas o que acontecia nesse local? Nesse local havia uma tradição que dizia que um anjo vinha do céu e revolvia as águas, balançava as águas, e quando isso acontecesse, qualquer um que tocasse naquela água, que entrasse naqueles tanques, teria suas doenças curadas. Já pensaram, irmãos, o que certamente acontecia? Lá era um reduto de doentes, um reduto de pessoas que precisavam de cura, das mais variadas. Porque na esperança de se colocar na água quando a água revolvesse, quando a água se movimentasse. Jesus chegou a esse lugar e se deparou com um paralítico, que estava paralítico, como a Bíblia diz, há 38 anos.
Nós não sabemos a idade dele, irmãos, mas 38 anos paralítico. Jesus chegou a ele, João 5,6, e disse assim: queres ser curado? Os irmãos acham que essa é uma pergunta, não é uma pergunta óbvia, irmãos. O homem estava lá, paralítico há 38 anos, junto do local onde eventualmente podia acontecer a cura. A tradição, a lenda dizia que lá podia acontecer a cura. O que ele estava querendo lá, irmãos? Ele estava querendo ser curado. E ele explica para Jesus: eu quero ser curado. Acontece que toda vez que a água se movimenta, eu não consigo chegar lá, porque os outros chegam na minha frente. Claro, irmãos, o problema dele era um problema de locomoção. Ele não podia se locomover até a água. Ainda que fosse verdade aquela tradição, ele não conseguia chegar a tempo de ser curado. Jesus falou para ele. Então disse Jesus, João 5,8. Então disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Curado, irmãos, o homem foi curado. Após 38 anos de estar imóvel, 38 anos como paralítico, e agora ele foi curado. O que devia acontecer, irmãos? Todos deviam dar graças. Todos deviam louvar a Deus, agradecer a Deus pela aquela intercessão milagrosa do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu, irmãos? João 5, 9 e 10. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época arrazoaram: escuta, o que você está fazendo? Você está carregando a esteira? Está carregando a cama? Quem é que te curou? E você está carregando, não sabe que não pode fazer isso no sábado? Veja, irmãos, que ridículo. Eles não viram a cura maravilhosa, mas eles viram uma eventual transgressão do sábado. Eles não podiam tolerar uma transgressão do sábado, mas não viam a maravilha do milagre que o Senhor Jesus havia feito. Não, a tradição religiosa era muito mais importante do que atender as pessoas, do que curar as pessoas. O sábado, irmão, Jesus fez vários milagres no sábado, mostrando que o sábado é um dia para atender ao próximo, para atender às necessidades do próximo. Por que o Senhor nos deu o sábado, irmãos? Para a nossa alegria. Veja, por favor, comigo, o livro de Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. Esse verso está transcrito na nossa lição, na página 127. Lá diz assim: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. O que o Senhor disse aqui, irmãos, através do profeta Isaías? Ora, vocês vão ser o verdadeiro prazer, vocês vão ver o verdadeiro prazer. O santo dia do Senhor, deleitoso, dia de festa. Como já disse na lição da semana passada, irmãos, dia de festa, o Senhor nos convida para uma festa. E mais ainda, o Senhor será a sua alegria, a fonte da alegria. Qual é a fonte da alegria, irmãos? O nosso Senhor, Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da nossa alegria. E Ele quer que nós tenhamos essa alegria. O verso lá diz assim, não é? O Senhor será a sua alegria. E eu queria que você transcrevesse para você isso. O Senhor será a minha alegria. A minha alegria é quando eu tiver prazer em observar o sábado, prazer em guardar o sábado. Mas o mais importante, irmãos, desse verso, quem sabe a frase mais forte desse verso, sabe tudo isso que eu falei,
que você não vai cuidar dos seus interesses, você não vai falar palavras vãs, você vai ter alegria. Sabe como está assinado isso, irmãos? Parece que é uma assinatura. Porque a boca do Senhor disse. É como se o Senhor tivesse assinado essa frase, esse compromisso. Se você achar o sábado deleitoso, você vai achar o sábado deleitoso. Ele vai ser o prazer. E é isso que o Senhor falou e assinou. E a Bíblia diz assim, é como se ele terminasse e falasse assim, falei, e é assim que vai ser. E é assim que deve ser o nosso sábado, irmãos. Digno de alegria. Deve ser um sábado santo, mas nunca nós podemos deixar de atender as pessoas porque é sábado. Pelo contrário, sábado é o dia de atender também as pessoas, atendê-las de um modo especial, atender os doentes, atender os necessitados, atender os aflitos. É plano de Deus que sábado seja um dia de trabalho social, de trabalho de beneficência social. E eu quero que você e eu, irmãos, pratiquemos isso a cada sábado.